Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista. Vamos começar mais um episódio do Psicanálise Paralela e para esse episódio eu pensei num texto chamado Sugestão em Psicanálise, escrito pelo psicanalista húngaro Sándor Ferenczi. Ele foi um psicanalista não só muito importante do ponto de vista da sua relação com Freud, porque era uma relação muito próxima, mas também do ponto de vista da construção da teoria da psicanálise e da prática, porque ele trouxe contribuições muito importantes para pensar esses dois aspectos. O Ferenczi foi um psicanalista muito importante, inclusive a obra dele está compilada como obras completas, né? Eu tenho os volumes, são 4 volumes, esse texto faz parte do primeiro volume. Infelizmente eu não consegui achar esse texto na internet, mas ele está lá presente na obra dele. E esse material traz uma contribuição muito rica para pensar diversos aspectos da teoria e da clínica psicanalítica. Se você tiver interesse, eu acho que vale a pena ter acesso. A obra dele foi prefaciada por outro psicanalista húngaro chamado Michel Bálint, muito importante, os textos dele influenciaram bastante o trabalho do Lacan, do ponto de vista das relações de grupo, de pensar algumas questões relacionadas a isso. E eu acho que é um assunto bem interessante, é um material que vale a pena estar lendo. O prefácio, inclusive, ele vai construindo ao longo de cada um dos volumes, tá? Então, esse texto, ele é um texto de 1912, ele foi escrito um ano depois do texto que eu falei no episódio 2, sobre as formulações dos 2 princípios do funcionamento mental, escrito pelo Freud. Contextualmente, historicamente, a psicanálise já tinha aí 20 e poucos anos, 22 anos mais ou menos de funcionamento, embora o Freud tenha escrito a Interpretação dos Sonhos em 1900, eu estou contando a psicanálise desde os estudos sobre a histeria, que foram em 1893, por aí. Então, já tinha cerca de 20 anos que a psicanálise estava se desenvolvendo. Nesse momento, ela começa a se institucionalizar. O Freud, além de ter ali os primeiros psicanalistas, começa a institucionalizar a psicanálise a partir da IPA, que é a Associação Psicanalítica Internacional, né? E a partir daí vai pensando na formação do psicanalista, na institucionalização do conhecimento da psicanálise e assim por diante. E o Ferenczi está nesse contexto de pensar algumas questões sobre a prática. Em 1912, o Ferenczi já tinha 2 anos aí trabalhando com a psicanálise. Em 1910 até esse ano, ele estava trabalhando como médico clínico geral e neuropsiquiatra. E a partir daí ele começa a trabalhar com a psicanálise, ele vai daí em diante, os próximos anos, fazendo sua imersão e sua inserção no campo. Então esse texto, ele é um texto que eu acho que ele faz uma relação com os 2 episódios anteriores do Psicanálise Paralela, tanto o Feiticeiro e Sua Magia, que é o episódio do Lévi-Strauss, quanto com o episódio do anterior, chamado Tratamento Psíquico Anímico, escrito pelo Freud em 1890, porque neles vai aparecendo a questão da crença e da sugestão como algo importante para o tratamento. Só que aqui, diferentemente do episódio 5, o Ferenczi está fazendo uma crítica à questão da sugestão, enquanto no episódio anterior, Freud estava apresentando a sugestão hipnótica como uma possibilidade importante nas terapêuticas psíquicas, né, que ele estava propondo ali naquele momento. Enquanto aqui, depois que a psicanálise já estava constituída, o Ferenczi está fazendo uma baita de uma crítica à questão da sugestão. E aí o texto é essa discussão entre sugestão e psicanálise. Eu, pela leitura que fiz, dividi o texto em 4 partes. A primeira parte é o Ferenczi apresentando o problema, que é a questão desses 2 métodos que são bem distintos, o da sugestão hipnótica e o da psicanálise, e ele falando como funciona a sugestão. Num segundo momento, ele começa a falar da psicanálise, ele dá diversos exemplos sobre como é importante considerar os padecimentos psíquicos por uma outra concepção, que é a concepção psicanalítica. Num terceiro momento, ele faz, então, uma diferenciação quase que ponto a ponto entre uma e outra, né? Colocando vários aspectos em que é diferente a forma como a sugestão hipnótica funciona e como a psicanálise funciona. E, por fim, ele faz suas considerações finais falando de como que é o trabalho da psicanálise e apresentando ali uma forma de concepção do lugar que a psicanálise teria em meio às formas terapêuticas psíquicas, tá? Então vamos acompanhar o texto, acho que é um texto bastante interessante para a gente pensar. Já de início ele fala dessa problemática que se coloca de que em 1912, naquele período ali, ou antes disso provavelmente, as pessoas, sejam leigas ou médicos, estavam fazendo críticas à psicanálise, dizendo que ela trabalharia com a sugestão hipnótica, né? Ela estava sugestionando os pacientes o que eles estavam passando. E o Ferenczi fala, não, na verdade quem fala isso é quem ou estudou a obra
ou não conhece, mas não teve nenhum tipo de experiência prática, seja do ponto de vista do profissional, seja do ponto de vista do paciente. E seriam essas duas experiências que permitiriam ao psicanalista ou à pessoa entender melhor como funciona a psicanálise, ou seja, tem um empuxo à prática. E ele diz, considerando essa situação, a minha proposta nesse texto é fazer uma diferença entre esses dois métodos de tratamento, o método por sugestão hipnótica e o método psicanalítico. Então ele já começa falando da questão da sugestão até depois entrar no campo da psicanálise. Ele diz que a sugestão é o seguinte, até para você entender do que ele se trata. Ele diz assim, a introdução involuntária de sensações, sentimentos, pensamentos e decisões no universo mental de um outro. Isso de maneira tal que a pessoa influenciada não possa corrigir ou modificar por iniciativa própria os pensamentos e sentimentos sugeridos. Em suma, diremos que a sugestão consiste em impor ou em aceitar incondicionalmente uma influência psíquica estranha. A desconexão do espírito crítico é, portanto, a condição sine qua non, sem a qual, de uma sugestão bem-sucedida. Então ele fala aqui o que é a sugestão, que é essa forma de influenciar alguém, fazê-la acreditar ou colocar novos elementos na experiência dela, sem que ela tenha um espírito crítico diante disso. Se você lembrar o episódio anterior, te sugiro dar uma assistida nele, o Freud está falando exatamente da magia das palavras e de como a sugestão permite com que as palavras ganhem seu efeito mágico, mais uma vez, porque o médico hipnotizador diz, agora você vai mexer o braço, e a pessoa mexe o braço, agora você vai ficar paralítica de uma perna, e a pessoa não mexe mais a perna, e assim por diante. Ou seja, fenômenos que se produzem sem que a pessoa tenha controle sobre eles. O Freud até faz toda uma explicação do que acontece nesse processo. E aqui quando o Ferenczi fala da questão da sugestão, ele está mostrando esse aspecto de que a pessoa deixa de ter uma certa crítica. Ele vai caminhar o texto inteiro trazendo esse elemento do senso crítico. E aqui ele diz, nesse caso, a hipnose funciona por conta de dois aspectos. Ele faz com que a pessoa aceite pela via da autoridade ou da intimidação, ou seja, de uma autoridade hierárquica de cima para baixo, ou por uma forma benevolente e amorosa. Então, o paciente que está sendo hipnotizado, ele é hipnotizado a partir de uma dessas duas vertentes, que para o Ferenczi parece a ele tratar o paciente como se fosse uma criança, da mesma forma que uma criança fica obediente à autoridade do pai ou à benevolência amorosa da mãe. Então, para o Ferenczi, a hipnose produziria esse estado, esse efeito que lembra isso. Eu gostaria de marcar isso porque isso aparece na noção de transferência. Isso vira uma discussão muito importante, o Freud vai trazer de outras maneiras essas questões. Mas aqui, basicamente, ele está apontando que a intervenção a partir da hipnose faz com que o paciente, posicionado de um lugar infantilizado diante do outro, possa aceitar tudo o que está sendo proposto. Essa seria a ideia na base dessa proposta. E aí ele fala assim, o que será então que o hipnotizado espera desse hipnotizador? O que será que a pessoa espera, gostaria, almeja que o hipnotizador lhe dê? E ele fala uma frase que eu acho, um parágrafo na verdade, que eu acho bastante significativo para entender o que ele está propondo e que ele volta nessa discussão no final do texto. Ele diz assim, muito simplesmente impedi-lo de sentir, saber ou querer o que, segundo a sua natureza, deveria sentir, saber ou querer. Que não sofra mais de suas dores físicas ou psíquicas, que sua consciência não seja sobrepujada por ideias obsessivas, que não se esforce mais para atingir objetivos inacessíveis, ou então que seja capaz de saber, sentir, querer a despeito de uma resistência interna, que possa trabalhar, concentrar sua atenção, concretizar projetos, que possa perdoar, amar, odiar, mesmo quando obstáculos internos ou externos o paralisam. E ele fala, é como se ele estivesse fazendo, o hipnotizado estivesse fazendo com que o hipnotizador fosse como Jesus Cristo. Que ele diz, diante de um paralítico anda e a pessoa passa a andar. Ou ele fala para alguém que não enxerga, para que ele enxergue e a pessoa passa a enxergar. E é como se o paciente que buscasse o hipnotizador estivesse buscando ali algo mágico, algo milagroso. Ele fala, não é assim que funciona. Inclusive, embora se possa pensar que seja isso, a hipnose ela tem alguns obstáculos, e são os obstáculos que o Freud trouxe no texto anterior. Nem todo mundo pode ser hipnotizável, ou seja, não serve para todo mundo, principalmente
quanto mais senso crítico a pessoa vai tendo, mais ela teria dificuldade a se hipnotizar. E outro aspecto é de que quando a pessoa foi hipnotizada, ela não foi hipnotizada por completo, sempre alguma coisa resta consciente, então ela nunca está de fato submetida ao hipnotizador. Até certo ponto sim, mas não para tudo. Então aqui, só nesse primeiro parágrafo, ou melhor, só nessa primeira parte, ele já está fazendo um resumão do que foi o texto anterior do Freud. E aqui em seguida ele já começa a entrar numa outra parte falando da psicanálise, diferentemente da hipnose, que considera tudo dentro de um pacote, que pode ser tratado dessa maneira. Então, a partir de agora você vai deixar de sentir isso, a partir de agora você vai começar a fazer isso, etc e tal. É uma forma de hipnose bastante imperativa, se você perceber. Eu não sei se as técnicas hoje de hipnose estão funcionando ainda dessa maneira, talvez essas mais midiáticas sim, mas eu acho que na terapêutica elas vão servindo de outras maneiras, não é só assim que funciona, mas é o que ele estava apresentando naquele momento. Ele fala, diferentemente disso, a psicanálise parte do princípio de um determinismo rigoroso do psiquismo em relação aos padecimentos. E o que significa dizer um determinismo do psiquismo, um determinismo rigoroso? É que a partir de então, todos os processos psíquicos, ou de patologias, ou de adoecimentos, que não apresentam outras causas, estão sendo escutados à luz da concepção de que é o psiquismo que os produz. Diferentemente do que acontecia até então, porque até esse momento a medicina ela tinha só um grande modelo de concepção que é chamado hoje de biomedicina. É uma medicina do corpo, é uma medicina biológica, que parte do princípio de que todos os sofrimentos, padecimentos e doenças estão relacionados especificamente a padecimentos físico-orgânicos, né? Por conta de um patógeno, de um verme, de bactérias, de vírus, de degeneração, ou seja, tudo que a gente sofre está relacionado a especificamente processos orgânicos. Nesse ponto, quando Freud e outros pesquisadores, mas o Freud, por conta do campo da psicanálise ter se desenvolvido e ganhado um destaque, ele foi construindo uma nova vertente, que é a vertente psicossomática, né? A vertente de que existe na base do sofrimento, do padecimento humano, um conflito, né, colocado entre o psíquico e o corpo, e isso provoca interferências no organismo. Então, diante do sofrimento que o indivíduo tem, a gente tem que buscar as causas no psiquismo por conta dos conflitos que estão colocados ali nele e provocam, por consequência, efeitos no organismo, no corpo. Não daria só para procurar no corpo desse indivíduo. E isso aqui, para mim, ele já está marcando uma base epistemológica, né? Diferenciando o que seria a medicina anterior dessa nova forma de pensar o sofrimento e as patologias humanas. E aí ele vai dando alguns exemplos nesse momento para a gente refletir sobre o que seriam esses outros processos. Ele fala, quando eu era um médico que não trabalhava ainda com a psicanálise e chegava um paciente, eu escutava, eu acolhia, eu exortava, né? Olha, você está com dificuldades, você pode tentar mudar, você tem condição, basta ter vontade. E aí eu ficava até constrangido, porque os pacientes viravam para mim e falavam assim, mas doutor, é exatamente isso que eu estou vindo buscar aqui. Porque eu viro para mim diariamente e falo, você tem que ter vontade, você consegue, tenta, mas eu não consigo. Então não bastaria falar que tem vontade para que isso aconteça. E como que isso existe, né? A gente tem mais de 100 anos desse texto e as pessoas ainda participam de processos que ficam lá tentando convencê-las, né? Vai lá, fala que você consegue, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você é bom, você é ótimo, como se isso fizesse uma grande interferência na vida do indivíduo. Ele fala, isso não provoca esses efeitos. Um outro exemplo que ele dá é o seguinte, uma paciente com sintomas obsessivos severos, né, bastante preocupada, cheia de giros no pensamento, né, ali pensando ao redor, girando em torno do próprio pensamento o tempo todo, procura um médico, né, célebre, importante, e acreditando que ele pudesse ajudá-la. Ou seja, do lado dela já havia vontade de tratamento, de tentar melhorar. E esse médico vira para ela e fala assim, não, pode ficar tranquila, você não tem problema nenhum não, você não está doente. E essa moça, infelizmente, comete um ato contra si própria, contra a sua vida e se suicida, né? Então ele está falando, não adianta achar que essas coisas são simplesmente mentira, imaginário, fantasia do indivíduo. Não é disso que se trata. Ele até fala um questionamento, ele se coloca uma pergunta que é assim, podemos dizer que não se trata de verdadeiras doenças quando tantos seres padecem delas durante anos e anos, chegando a abandonar a família, a negligenciar seu trabalho ou a fugir no suicídio?
Então ele está falando assim, existe um sofrimento, um padecimento ali. Como que a gente pode lidar com isso? Não dá para simplesmente achar que isso é uma brincadeira. Assim, nós estamos em 2019 e a gente escuta pessoas hoje falando, né? É depressão, é fingimento, é preguiça, é mentira, né? Isso é coisa da sua cabeça. Então, existem aí mais de 100 anos e essas concepções do senso comum ainda existem. Então, perceba que essas discussões ainda são importantes para a gente. Ele fala de dois exemplos, quando ele diz assim, até se a gente pegar pacientes, pessoas hipocondríacas ou pessoas agorafóbicas, né, o hipocondríaco acha que ele tem todo tipo de doença, qualquer doença que ele identifica, ele acredita que ele tem. Mas, na verdade, o erro, o equívoco dele é achar que a doença pode ser identificada de fora para dentro, quando, na verdade, ele está padecendo de algo que ele não consegue nomear, e ele fica tentando localizar na sua realidade externa um nome para isso, uma lógica para isso, sendo que ele tinha que voltar-se para si próprio. Assim como o agorafóbico, a pessoa que tem medo do ambiente público, né, dos espaços públicos, acredita que o seu temor é quanto às outras pessoas dessa realidade, quando na verdade seu corpo está muito bem, tudo está funcionando muito bem. O que está em problema, em sofrimento, é alguma coisa escondida que foi mascarada pela agorafobia. E nesse aspecto a gente já vai tendo a noção do que é a concepção do sofrimento para a psicanálise, de que o sofrimento, o padecimento, não é algo que se resolve diretamente na realidade. A gente precisa entender o que está acontecendo psiquicamente, ou seja, diante do padecimento a gente se volta para o psiquismo para fazer uma avaliação, uma análise, esse é o objetivo, e tornar consciente, tornar claro quais são os processos que estão colocados inconscientemente na vida desse indivíduo. Ele fala assim, a hipnose tenta negar, esconder o padecimento que está colocado. Porque ele fala, não, você não está sentindo nada, quando você acordar você vai estar se sentindo melhor. Então ela tenta esconder, esquecer, quando na verdade ela deixa de colocar o foco de fato do incêndio. E ele fala, o que é um incêndio? O que está acontecendo? Ele diz, são as lembranças, os desejos, as autoacusações, as feridas profundas no amor próprio, aparentemente esquecidas, mas de fato vivas, que o indivíduo se recusa a justificar a seus próprios olhos, preferindo a solução da doença. E a doença vira a resposta que o indivíduo dá para essas angústias, desejos, autoacusações e sofrimentos psíquicos. Ele fala, é um conflito entre as duas formas pulsionais que o indivíduo tem. Nesse momento, o Freud está numa concepção de que o indivíduo ele se sustenta a partir, ele se mobiliza a partir de duas formas pulsionais. Uma que se volta para a sua própria conservação e uma que se volta para os objetos externos, para o outro, para a sexualidade, para o trabalho, assim por diante. E o indivíduo neurótico, ele tem um padecimento que fica numa crise entre sua própria preservação, conservação e o investimento externo. Ele entra numa crise entre esses duas formas pulsionais e aí você tem os padecimentos. E os padecimentos vêm como forma de lidar ou escamotear, esconder esse sofrimento que está ali colocado. Então ele se coloca, né, bom, alguém poderia perguntar, a gente deveria fazer isso? A gente deveria fazer as pessoas entrar em contato com essas angústias e sofrimentos que elas têm? E o Ferenczi diz, é o jeito que a gente tem para fazer com que elas possam lidar com o seu sofrimento. E ele conta o exemplo de uma peça teatral chamada A Dama do Mar, escrita por Ibsen, que inclusive tem na internet, eu vou deixar disponível aí no link da publicação para você poder assistir, caso você queira, que conta a história de uma mulher casada que mora numa região que tem acesso ao mar e ela sofre de muitos padecimentos e de autoacusações. Ela se acusa de que ela não é uma boa esposa, de que ela está se enganando, de que ela não é uma boa companhia, de que ela está com um esposo, mas ela está mentindo para ele, pois ela não o ama. E ela tem um sofrimento muito grande, porque são ideias ali obsessivas, né? Ela está sofrendo com isso bastante. E ninguém encontra nenhum tipo de resolução para isso, de solução para ela. A única coisa que apazigua um pouco o mal-estar é quando ela está em contato com o mar, é quando ela se sente preenchida, né, em contato com o mar. E o Ferenczi fala que em determinado momento ela entra num processo de reflexão, de análise, ele usa essa expressão como se fosse uma psicanálise, para poder voltar para a sua história e tentar entender o que acontece com ela. E ela se lembra de algo que aconteceu no passado dela, porque ela foi noiva de um marinheiro
que disse que viajaria e voltaria para encontrar com ela, e esse cara não voltou. Então todo o sofrimento dela vem por conta de uma crise, dela estar casada, mas ainda estar aguardando esse marinheiro, talvez acreditando que gosta dele, vivendo isso ainda, essa paixão. Pouco depois, esse marinheiro retorna e aparece ali, e ela se vê numa crise entre ele e seu esposo. Isso vira um abrigo, o esposo não aceita, isso cria vários conflitos, até que em um determinado momento o esposo fala, bom, você está livre, eu não posso te controlar, não posso te segurar. E no momento que ele dá a liberdade para ela escolher, que ela já está consciente de qual é a questão dela, ela decide ficar com ele, com o esposo, e abre mão do marinheiro. Então ela começa a se tornar um pouco mais envolvida com a sua relação e abre mão daquele sofrimento. E o Ferenczi comenta isso, olha, existem várias formas de lidar com essa situação, mas o que faz ela resolver o problema é o fato de que ela traz para a consciência dela o conflito que estava colocado. Porque enquanto esse conflito estava inconsciente nela, ela não dava conta. Ele só pode ser resolvido a partir do momento que ele vem para a realidade, ele se torna algo da realidade. E naquele momento ela poderia tomar qualquer outra decisão. Ela poderia ter se decidido a se separar do esposo e viver com o marinheiro, ela poderia ter decidido a ficar com nenhum dos dois e seguir sua vida de outra maneira, ela podia ter continuado fazendo sua análise e assim por diante. A análise faria com que ela chegasse a um determinado ponto em que ela pudesse tomar uma decisão mais efetiva para sua própria vida, ao invés de forçá-la a decidir. Não, antes disso ela tinha que entrar em contato com todos esses processos. E enquanto ela ainda estivesse com dificuldade, é porque ela ainda tinha processos psíquicos ali em conflito que ela não tinha conseguido dar conta de trazer à consciência. Então ele diz, após esse exemplo, o seguinte: a principal característica dos sintomas neuróticos é a impossibilidade de encontrar-lhes uma solução e, por conseguinte, sua indestrutibilidade. Isso é importante demais. O que ele está falando? Os sintomas neuróticos, eles são indestrutíveis na medida em que eles estão ainda inconscientes. A gente não pode fazer nada com eles. Eles estão ali incomodando, machucando, e não é possível fazer nada. É preciso, antes disso, trazer-lhes para a consciência para que possa dar uma outra cara, uma outra luz para isso. Tanto que ele usa um exemplo de um cristal, né? É como se você pegasse um cristal que, enquanto ele está dentro das profundezas da Terra, ele é indestrutível. Mas quando você traz ele para a realidade, para o ambiente externo, ele começa a ter acesso às influências do ambiente, aí ele vai sofrendo pela erosão e pelos outros aspectos e vai se fragilizando e se quebrando. É preciso trazer à luz a isso. Essa concepção é a concepção da psicanálise enquanto uma psicologia profunda, muito comum na época do Freud, né? O Lacan já trabalha com a outra vertente, mas é essa ideia de que a gente tem que trazer o nosso mal-estar das profundezas para a superfície da nossa consciência, para enfim poder lidar com ele. Então o pensamento neurótico, ele é um pensamento que está ali girando em círculos, sem se resolver, perdido no meio dos conflitos, e a gente precisa, do ponto de vista da psicanálise freudiana, que o Ferenczi compartilhava até esse momento, trazer a consciência para lidar com ele. Ele até fala que nesse momento acontece um escalonamento associativo da tensão afetiva, no sentido de que quando isso é trago para a consciência, a tensão afetiva vai começando a se reduzir. E uma forma de sofrimento vai se transformando em outra. Ele diz, é como se um luto que fosse ainda patológico fosse transformando em um luto fisiológico. Porque o luto patológico, o luto, em primeiro lugar, é essa tentativa do indivíduo de lidar com a perda, né? Porque ele está identificado com o objeto perdido, então ele está preso nisso. Então o luto patológico é esse luto que se prolonga por muito tempo. E passar isso para um luto fisiológico seria trazer isso para um luto da própria experiência do corpo mesmo. Embora ele fale também, junto com essa questão do luto fisiológico, como se fosse uma forma de trazer uma reflexão filosófica sobre si mesmo. E isso faz com que a pessoa saia de um modo de funcionamento e passe a funcionar a partir de outro modo. Essa é a ideia do tratamento analítico. E aí, logo em seguida, ele fala: nesse aspecto, a hipnose, a sugestão hipnótica, funciona como um paliativo, porque ela não resolve o problema. O Freud até fala disso no episódio anterior. Ela não resolve, ela apazigua o problema, é um paliativo. Enquanto a psicanálise, ela funciona em termos causais, ela é uma terapêutica causal. Ele diz a seguinte frase, que eu acho que é uma comparação que ajuda a gente a pensar também no problema. Ele diz: o modo de ação da sugestão pode comparar-se ao ato do higienista,
que combate o alcoolismo e a tuberculose, preconizando incansavelmente a abstinência e a desinfecção. A análise agiria antes à maneira do sociólogo, que pesquisa e tenta atenuar os males sociais que estão efetivamente na origem do alcoolismo e da tuberculose. E olha que comparação interessante, o hipnotizador estaria mais para o higienista, por conta dessa coisa de abstinência, de evitação do problema. Enquanto o psicanalista estaria mais próximo do sociólogo, que tenta identificar as causas de ir nos males sociais ali para poder entender o que está provocando o sofrimento desse indivíduo. Isso é interessante porque mostra dois tipos de terapêuticas. Uma terapêutica cujo foco é uma redução de sintomas, apaziguar o mal-estar do indivíduo, e uma terapêutica cujo foco é envolver, entender o que está acontecendo na vida desse indivíduo como um todo, para tratá-lo. O que você acha, inclusive, desse assunto? Acho que a gente pode conversar sobre isso, porque isso aparece hoje também nas discussões sobre os tipos de terapêuticas, De que maneira a gente pode ajudar as pessoas. Mas essa diferenciação aqui entre hipnose e a psicanálise, essa comparação, serve porque ele vai voltar também no final do texto falando disso. Essa distinção é muito importante para o Ferenczi, tudo bem? Na sequência aqui ele vai falando que muitas pessoas falam que ainda assim a psicanálise agiria por sugestão porque fica falando coisas, colocando coisas na cabeça do paciente, dizendo coisas para esse paciente, e isso seria sugestão. E ele faz uma crítica a isso, que é uma crítica que eu tenho minhas questões em relação a isso, vou comentar em outros momentos, mas é uma crítica do tipo, quem fala isso não tem a experiência, nunca passou pela análise, portanto não tem conhecimento de causa, E é essa justificativa de que uma pessoa, para criticar a psicanálise, só pode fazê-lo se tiver passado pela experiência da psicanálise. Essa é uma justificativa muito comum nesse período do Freud, às vezes a gente até escuta ela também, mas mostra que sai do nível de uma racionalidade, O foco vai virando a experiência, porque o Ferenczi tem um foco muito grande em passar pela experiência, mas isso era muito comum também nessa época. Alguém só pode falar da psicanálise se tiver passado pelo processo da análise. Essa é uma questão que comparece em outros momentos, o Lacan coloca questões quanto a isso, outros autores fazem críticas à psicanálise por conta desse tipo de comentário. Inclusive o próprio Lévi-Strauss, no episódio 4, que é sobre a questão do feiticeiro, quando ele compara a psicanálise com o feiticeiro, com a magia, ele fala, a psicanálise tem uma proposta bem diferente, no sentido de que ela faz o paciente falar, ao invés de falar por ele. Mas ultimamente tem parecido que a psicanálise está se transformando também numa mística. Inclusive esse texto serviu como crítica, O Lacan fez um uso disso para criticar a postura dos psicanalistas de sua época e mudar a forma, a técnica da psicanálise. Tudo bem? A gente passou aí então pelas duas partes do texto, a gente está entrando na terceira, quando ele começa a fazer uma comparação entre os dois métodos. Aí, praticamente parágrafo a parágrafo, ele vai fazendo essa diferenciação entre a hipnose e a psicanálise. Então ele vai falando vários aspectos. Eu vou tentar colocar de uma maneira que fique claro essa diferenciação ponto a ponto. O primeiro é sobre a condição primordial para o tratamento. Ele fala, a hipnose necessita de que o paciente tenha fé e considere a autoridade do hipnotizador. Sem isso, não tem como fazer hipnose. Freud comenta isso no texto anterior, no episódio anterior. Enquanto a psicanálise não. A psicanálise funciona a partir da associação livre, do fale tudo o que passa pela sua cabeça. Não somente a questão da crença. Então o paciente tem que falar tudo o que passa pela cabeça, inclusive as coisas ruins, negativas. Não é só a questão da fé. Ele pode ter uma crítica também que isso vai servir, contanto que ele fale tudo o que passa na cabeça. Agora, ele faz um adendo em seguida, porque no fim das contas a psicanálise também acaba caindo numa questão da fé e da autoridade, porque o paciente, a partir do momento que ele vai entrando na associação livre, ele entra meio que numa febre intelectual, ele fala no texto, porque ele começa a se dar conta de que as coisas funcionam realmente, e ele vai ficando apaixonado, ele vai gostando muito da proposta, ele vai começando a falar para os outros que é muito interessante, e isso provoca o mesmo efeito do que ele estava falando da fé e da autoridade. Só que o psicanalista, diante disso, coloca uma questão de dizer, não é bem isso, me fala melhor, para analisar também esse processo. E a deixa para entender essa parte é que o Ferenczi vai colocando todo o foco na associação livre, porque ela permite com que vários outros aspectos apareçam e não só a crença, a confiança e assim por diante. Se você acompanhou o episódio anterior, eu estava falando como que a questão da crença ela é importante para todo tipo de tratamento, Não é uma justificativa só para hipnose e para sugestão. Todo tratamento tem uma relação muito importante com isso, inclusive os medicamentos. Um dia eu posso discutir a respeito desse assunto.
Um segundo ponto que ele vai trazer é sobre a condução do tratamento, porque a condução do tratamento hipnótico para ele é uma condução em que o hipnotizador faz de tudo para impressionar o paciente, para ele ficar maravilhado, inclusive a forma como ele se porta, como alguém moralmente correto, como alguém de boa índole, que quer ajudar e assim por diante, tudo para que o paciente possa criar uma aura de uma boa relação com esse hipnotizador. Diferentemente disso, ele usa até o mesmo elemento, ele fala, o paciente, por conta de falar tudo o que passa pela cabeça, vai relatando não somente as coisas positivas e boas, como também as ruins. E além disso, as ruins de desprezo, de raiva, de ódio, que ele sente pelo próprio analista. O analista exorta, solicita ao paciente que fique à vontade, que possa falar inclusive dos seus ódios. E aí o analista entende que isso não é exatamente para a pessoa dele, mas sim para a pessoa que ele representa para esse paciente, porque na verdade o paciente fez uma transferência emocional dos seus conflitos para o analista, ao invés de estar com essa outra pessoa que está escondida aí no processo. Então o conceito de transferência vai aparecendo aqui, no sentido de que não se trata de um vínculo entre paciente e analista, mas uma transferência em termos de projeção de seus conflitos psíquicos para a relação com o analista, e que esses conflitos, na verdade, dizem respeito a outras pessoas. Então essa seria uma outra diferença do ponto de vista já da condução. Em relação ao tratamento, ele fala, o hipnotizador trabalha pela via da positividade, de mostrar o lado bom das coisas, de falar que o paciente tem coragem, tem força, tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso, que ele só precisa tentar e ele vai conseguir, ou seja, tem uma estimulação positiva, favorável desse paciente. Enquanto o psicanalista não, pelo contrário, ele vai mostrando as mazelas, as falhas, as dificuldades, vai fazendo com que o paciente se torne consciente do mal que ele vive, do quanto ele se odeia, do quanto ele não consegue lidar com seus conflitos, para que aí sim ele possa trabalhar essas questões, as suas dificuldades diante disso e conseguir enfrentar de fato seus problemas. Então vai percebendo aí essas distinções. Então ele fala, se isso for sugestão, se falar isso é sugestão, então a gente não entende o que é uma sugestão. Porque se você perceber, a sugestão para o Ferenczi é sempre no sentido de convencer o paciente ou alienar o paciente em algum tipo de crença positiva, maravilhosa, amável e assim por diante. Enquanto a psicanálise toca nas dores, nas dificuldades. Ele vai seguindo então falando sobre um outro aspecto que é a questão do amor. Ele fala, o amor aparece muito na questão do hipnotizador porque o hipnotizador ele é amado por todo mundo. Ele faz de tudo para que esse amor se sustente, porque esse amor cria uma relação favorável, a pessoa vai se afeiçoando a ele, então até a forma de se vestir influencia. Enquanto isso, o amor também aparece no caso da relação com o psicanalista. Só que o psicanalista não está querendo o amor do paciente. Ele quer que o paciente analise, inclusive, o amor. E ele fala, mesmo que seja um luto patológico, que eu falei agora há pouco, ou seja, uma tentativa de elaborar esse sofrimento que não dá certo, que não vai adiante, ou um amor patológico, aquele amor louco, ensandecido, que não tem crítica, que não reflete, os dois devem ser analisados. E quando os dois são analisados, eles perdem seu efeito, eles perdem a aura ao redor deles. Então, o que ele diz aqui é que o psicanalista analisa tudo o que emerge no processo da análise, ao invés de buscar só as coisas boas e maravilhosas, né? Um último aspecto que ele coloca é a questão da cura. Ele diz que o hipnotizador busca mostrar para o paciente que ele vai alcançar a cura certa, a cura dos problemas, como se fosse um milagre. Enquanto isso, o psicanalista não. Ele fala, olha, existe uma possibilidade, existe uma probabilidade da cura, mas isso vai depender da gravidade do problema, das dificuldades que você vive, das questões da personalidade do próprio paciente para lidar com o tratamento. Eu não posso oferecer para você a cura porque eu não sei o quanto a gente vai lidar ou quais serão as dificuldades que passarão pelo caminho. Mas eu posso te falar da possibilidade dessa cura ao longo de um caminho que a gente vai realizando. Então ele vai falando isso no sentido de que o analista não iludiria o paciente diante dessas questões, enquanto a hipnose faria isso, né? Tem uma ilusão colocada aí. E mais uma vez ele se pergunta, se isso for sugestão, então eu não sei o que é sugestão e a gente tem
uma outra concepção do que é a sugestão, porque tudo que diz respeito à psicanálise faz com que o paciente entre em contato com as coisas mais duras, mais dolorosas e sofridas da sua vida. E o analista não está querendo nenhum tipo de amor ou glória com isso, né? E aí vai terminando esse ponto falando, na história da psicanálise, a hipnose fez parte do processo. É como se fosse uma referência ao episódio anterior desse texto que o Freud trouxe, né, publicou. E ele diz que a hipnose servia para poder fazer com que as memórias voltassem à consciência. E isso ajudava muito até no começo do tratamento, mas colocava muita dificuldade na conclusão do tratamento e para lidar com a questão transferencial, que é exatamente essa projeção de elementos aí que se colocam. Isso na concepção psicanalítica freudiana. A concepção do Lacan sobre a transferência é outra, tá bom? E ele fala, para terminar esse aspecto, de que o objetivo da análise não é mais fazer a limpeza de chaminé, ab-reagir, que é um termo que apareceu no texto do Lévi-Strauss e que o Freud fala. Não é para fazer o paciente ter acesso à consciência e poder sofrer os efeitos disso, né? Ter uma descarga emocional diante dessa consciência. É para que o paciente lide acordado, vigilante, com suas próprias resistências intelectuais e afetivas diante do seu sofrimento. Ele tem que lidar com isso para que ele possa ultrapassar esse sofrimento, ir adiante desse sofrimento. Tudo bem? Tá dando para acompanhar? O que você está achando disso? Eu vou caminhando então para a última parte do texto, tudo bem? Então ele vai seguindo para os finais do texto falando, o propósito aqui era falar que a análise não é uma sugestão, não funciona da mesma maneira que o método hipnótico. Não só não é sugestão, como ela entende que existe uma relação de forças funcionando ali. E ela precisa que o paciente esteja ciente disso. Ela vai contra todo tipo de funcionamento cego do processo. Ela precisa que o paciente esteja cônscio disso e que não esteja submisso ao processo. Embora isso seja uma grande questão, tá? O Lévi-Strauss faz uma crítica a isso 30 anos depois, tá? A gente pode discutir melhor também em outros momentos. E em seguida a isso, ele fala de 3 aspectos, como se fossem assim, dificuldades da psicanálise que mostram que ela não quer ser a melhor, ou bonita, ou produzir esses efeitos hipnóticos. Ele fala que são 3 coisas. Primeiro, a pouca popularidade da psicanálise faz com que o paciente já chegue com muitas críticas, o que é muito bom, porque ele tem um senso crítico no tratamento. Mas ele está falando de uma psicanálise que se institucionalizou naquele momento, então depois disso é que ela ganhou muita popularidade. E aí os efeitos foram se modificando, né? As relações com a psicanálise. Um outro aspecto é de que os pacientes que são indicados por médicos chegam já com outras críticas por conta até da influência desses médicos. E um terceiro ponto é de que a psicanálise funciona pela via dos aspectos dolorosos. Ele fala até uma frase do Freud que é a seguinte, ó. É como uma intervenção cirúrgica onde os pais e os médicos passassem o tempo cuspindo no campo operatório. Por conta da psicanálise entrar em contato com as coisas dolorosas da vida e mostrar para o paciente as suas dificuldades, suas dores, suas raivas, seus desprezos, seus ódios, suas imoralidades e assim por diante, para que ele tenha contato com isso. Mas é a psicanálise daquele momento, embora a gente também trabalhe isso na psicanálise atual, mas de outras maneiras. Então ele fala que existem 2 filosofias antagônicas que estão em questão aí, né? Eu vou ler um pouco, é um trecho um pouquinho maior, mas eu acho que é bem claro para ajudar a gente a entender o que ele está propondo. Ele diz assim, uma delas pretende derrotar os males rechaçando-os, disfarçando-os, recalcando-os, age pela estimulação da compaixão e pela manutenção do culto à autoridade. A outra, pelo contrário, combate a mentira vital, onde quer que ela se encontre, não abusa do peso da autoridade, e seu objetivo final consiste em fazer penetrar a luz da consciência humana até as instâncias mais escondidas dos motivos da ação. Sem recuar diante das tomadas de consciência dolorosas, desagradáveis ou repugnantes, ela desvenda as verdadeiras fontes dos males. O homem, seja ele saudável ou doente, está maduro para enfrentar conscientemente seus males. É dar prova de uma ansiedade excessiva a querer cuidar dele, ainda hoje, pela sugestão e pela tranquilização. Métodos insatisfatórios até mesmo para uma criança, em lugar de pílulas da verdade, às vezes amarga, mas sempre proveitosas. Essa distinção eu acho muito importante, porque tanto o Ferenczi retoma com ela em outros momentos, tem um texto dele chamado Ciência que Adormece, Ciência que Acorda, que ele faz essa distinção também,
mas também porque, embora seja um texto de 1912, eu acho que diz respeito a um processo quase transcendental na história humana, que é exatamente as duas concepções de se alienar a uma certa concepção de crença, de verdade, de felicidade, por exemplo, e entrar em contato com as coisas dolorosas da vida, com os males, com as dificuldades, com os sofrimentos, né? São as duas formas aí que ele está dizendo. E isso está colocado se a gente pensar lá no Sócrates, ou se a gente pensar hoje no que a gente está vivendo, das concepções de felicidade, até hoje, isso se põe para a gente como uma experiência humana com os outros, né? Uma experiência humana na própria vida, de como que o indivíduo vai se colocando diante das alienações, dos movimentos de massa, nas crenças, dos modismos, das técnicas perfeitas, das pílulas mágicas, das formas de solução imediata. E hoje a gente vê, por exemplo, várias propostas, né, na internet de pessoas falando de que você vai conseguir sucesso, tudo vai dar certo, se você seguir os passos, as dicas para ser feliz, as fórmulas rápidas de conseguir resolver os problemas. E o que ele está falando é exatamente de que existe uma outra forma, de que ter contato com o sofrimento é, essa sim, a via verdadeira. Isso me faz pensar numa concepção, isso está no Mal Estado da Civilização, no texto do Freud, muito importante, muito valioso. O Freud coloca, a felicidade é quase impossível de alcançar. Agora, a infelicidade está para todos. Todos nós temos contato com ela, o tempo todo, inclusive. E me parece, por conta disso, que a psicanálise traz consigo uma visão trágica da experiência de felicidade do ser humano. É uma visão trágica porque fala da dificuldade de ter acesso a isso, mas também é uma visão potente porque diz, a partir do momento que você está diante disso, que você traz à luz, a consciência, todos os seus males, o que você pode fazer? O que você vai fazer com o sofrimento que te assola? Qual a sua parte diante do mal-estar que você vive? Então é um convite à potência, né? Apesar do mal-estar. E eu acho que é uma vertente bastante bonita para a gente pensar, porque todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades, e ainda mais porque a gente vive num país, né, cheio de problemas sociais, econômicos, culturais e assim por diante, né, de gênero, de cor de pele, de todo tipo de preconceito. E não adianta se iludir achando que existe um jeito de tudo ser feliz, a gente vai ter que lidar com as dificuldades que estão colocadas, mas também na clínica, né? Às vezes o paciente chega querendo uma resolução imediata, forma simples de conseguir resolver seus problemas, respostas prontas. E a vida não funciona desse jeito, né? Para lidar com o luto, para lidar com a perda, para lidar com uma nova decisão na sua vida, com as consequências das suas decisões, com seus próprios sentimentos e crises, com as relações familiares e amorosas. A gente precisa de tempo para lidar com isso, a gente precisa refletir sobre isso. E eu acho que achar que é possível encontrar as pílulas mágicas é um grande desafio aí, né? Uma grande ilusão diante do que a gente tem, do que a gente vive, do que é a experiência humana. Então, acho que esse texto, bom, ele faz uma caminhada aí, né, falando dessa diferenciação entre sugestão e psicanálise. Acho que é um texto bastante interessante. Ele entra nessa tríade aí, eu já estou com o próximo texto na cabeça, que vai trazer algumas novas questões, mas ele mostra como que, nesse momento, há uma crítica da psicanálise à questão da sugestão, diferentemente do episódio anterior. E, em muitos momentos, a própria psicanálise se vê nessa posição. Será que ela não está sugerindo ou não, e assim por diante? Eu acho que é um assunto que vale a pena pensar, porque cada profissional, quando ele vai atuar, ele acaba tendo que lidar com a questão da sugestão, no sentido de acabar virando um meio autoajuda com o paciente. Eu acho que faz parte do processo de um profissional clínico, de um psicanalista, de um psicólogo, enfim, lidar com isso. Eu acho que principalmente na psicanálise, por conta das questões que ela traz, a gente tem que lidar com isso. Em que medida eu não estou sugerindo coisas para o paciente, ao invés de analisar, de escutar e trazer à consciência seus sofrimentos. Tudo bem? O que você achou desse episódio? O texto é interessante, o assunto chama a sua atenção, o que você acha disso? Vamos conversar um pouco, tá bom? Eu te aguardo então no último episódio do Psicanálise Paralela, que vai ser o último desse período. Eu vou dar uma pausa em julho nesses episódios, para dar umas férias, né, uma descansada, e aí em seguida eu retorno, mas a gente ainda tem mais um episódio por vir, tudo bem? Até o próximo Psicanálise Paralela, a gente se encontra por aí e deixa seu comentário, compartilha, curta, que é muito importante para a gente que está produzindo material, tá ok? Tchau, tchau e até mais!